Queridos ouvintes, queridos irmãos, bom dia, bom dia, bom dia família, ótima segunda-feira, que Deus te abençoe. Essa que tem o prazer de te cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam 7 horas da manhã e hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2025. A palavra do Senhor diz, porque dele e para ele são todas as coisas. O Deus que nós servimos é Deus de livramento. O Deus que nós servimos é Deus de resposta. O Deus que nós servimos é Deus de prosperidade. Eu quero orar com todos vocês porque eu creio na salvação, na cura e na libertação que Deus tem para você e para toda a sua família. Vamos orar nesta manhã, vamos conversar com Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso, grande e eterno Pai. Senhor, neste momento nós queremos pedir a Ti o perdão dos nossos pecados. Nós queremos pedir a Ti o perdão das nossas falhas, das nossas dívidas, o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O perdão, Senhor, de todas as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Perdoe, Pai, tudo que nós temos falado. Nós somos tão falhos, somos tão limitados, mas todavia somos seus. Nós somos o teu povo, o povo que o Senhor chamou para a sua glória. O povo que o Senhor chamou para o teu nome ser glorificado. Meu Deus, olha para nós com teu olhar de bondade. Olha para nós, meu Pai, com o seu olhar de misericórdia. Olha para nós com o teu olhar de amor, com o teu olhar de grandeza. Olha para nós com o teu olhar de amor. Perdoe, meu Pai, tudo que nós temos falado. Perdoe, Senhor, tudo que nós temos praticado. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos cometido. Porque sabemos que algumas coisas que nós enfrentamos são consequência das nossas ações. São consequências, Senhor, das nossas atitudes. Meu Deus, nós te pedimos, perdoe, meu Pai, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, nossas fraquezas. Perdoa as nossas decisões. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu te agradeço nesta manhã porque nos deste a vida. Eu te agradeço nesta manhã porque nos deste o ar que respiramos. Eu te agradeço nesta manhã porque o Senhor nos deu a vida, meu Pai. E esta alegria que nós temos de saber que estávamos perdidos e fomos achados. Esta alegria de saber que estávamos mortos, mas revivemos. Essa alegria, meu Pai, que estávamos completamente desorientados, mas encontramos o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por tudo que fizestes por nós. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela vida, pela paz, pela família. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos vocacionou, meu Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela paz, obrigado pela saúde, obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelas respostas que o Senhor tem nos dado em meio às nossas orações. Meu Deus, essa manhã vem ao encontro de nossas casas. Entra pelas portas, pelos portões. Entra, Senhor, no meio da nossa família. Abençoa os nossos familiares. Abre os olhos daqueles que estão cegos, meu Pai. Aqueles que não conseguem perceber o abismo que é o pecado. Aqueles que não conseguem discernir o abismo que é a vaidade, o abismo que é a mentira, o engano, a soberba. Senhor, tem um encontro com os nossos familiares esta manhã. Tem um encontro com os nossos familiares neste momento, meu Pai. Libertando, transformando, salvando a eles. Tirando eles do charco de lodo. Tirando eles das garras do adversário. Tirando eles, meu Deus, da fúria do inimigo. Liberta aqueles que ainda fumam, liberta aqueles que ainda usam drogas, libertam aqueles que ainda estão, meu Pai, nos vícios, no crime, aqueles que ainda estão sobre o poder do engano. Salva, Senhor, a nossa família. Liberta os nossos familiares e transforma eles, meu Pai. O Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de alegria, o Senhor é Deus de transformação, o Senhor é Deus de purificação,
O Senhor é Deus de transformação, o Senhor é Deus de coisas grandes. Meu Deus, que o filho seja liberto, que a filha seja liberta, que a família seja transformada. Senhor, traga as paz aos casais, traga alegria aos casais, meu Pai. Que haja compatibilidade, que haja amor, que haja carinho, que haja respeito. Que este relacionamento com o tempo não desgaste. Que esse relacionamento com o tempo, meu Pai, não perca a essência, o amor. Mas que esse casamento seja restaurado e abençoado pelo Senhor. Meu Deus, nós te pedimos nesta manhã tão somente a sua bênção, porque a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. A bênção do Senhor nos torna vencedores. A bênção do Senhor nos torna pessoas constantes. A bênção do Senhor nos torna pessoas firmes. A bênção do Senhor nos torna pessoas completamente, meu Pai, sim, Senhor, fiéis ao Senhor. Vem nos abençoar com a tua bênção. Vem tocar-nos com a tua mão poderosa e arranca de dentro de nós a ansiedade, que muitas das vezes nos atrapalha e nos faz precipitarmos em nossas ações. Arranca de nós a soberba, o orgulho, que muitas das vezes nos torna, meu Pai, incrédulos. Arranca de nós, meu Deus, o eu, que muitas das vezes nos torna, Senhor, pessoas cheias de vanglória, de exaltação e de orgulho. Tira o orgulho da nossa vida, tira a vanglória da nossa vida, tira a exaltação da nossa vida, tira o eu, porque nós não somos exatamente nada sem o Senhor. Meu Deus, que o Senhor brilhe na nossa vida, Senhor, de maneira gloriosa e poderosa. Brilha na vida deste ouvinte, brilha na vida deste irmão, brilha na vida dessa família, brilha, Senhor, na nossa vida. Seja glorificado, seja adorado, seja engrandecido. Ao Senhor nós tributamos honra, ao Senhor nós tributamos glória, ao Senhor nós damos louvor. Meu Deus, lava o nosso ser. Lava a nossa alma. Nós não queremos tratar as pessoas mal porque elas nos tratam mal. Nós não queremos ser infiéis com as pessoas porque elas são infiéis em seus contratos. Nós não queremos ser, meu Pai, pessoas ruins porque alguém nos trata com ruindade. Senhor, resplandeça em nós a tua luz e o seu amor. Que possamos amar e ser amados, que possamos tratar bem, que possamos tratar com amor, que possamos ver as pessoas não como pessoas, mas como a imagem e a semelhança do Senhor. Meu Deus, ensina-nos sermos melhores. Nós não queremos ser esse tipo de pessoa que a sociedade quer formar. Egoístas, meu Pai, pessoas egocêntricas. Pessoas, meu Deus, raivosas, rancorosas. Pessoas mentirosas e enganadoras. Mas nós queremos ser, meu Deus, servos do Deus vivo. De tal maneira que quando as pessoas olharem para nós, vejam em nós a mesma visão que a sunamita teve de Eliseu. Eu vejo que este é um homem de Deus. Eu vejo que esta é uma mulher de Deus. Eu vejo que este é um santo homem de Deus. Mas que ao conviver conosco, tenha a plena certeza, Senhor, como aquela mulher, Senhor, disse, eu vejo que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Senhor, vem nos moldar conforme a sua palavra. Nós somos uma obra em construção e o Senhor é o arquiteto, é o engenheiro. O Senhor é que nos modela, que arranca, que tira, que destrói, mas que também edifica. Senhor, muda algumas coisas em nós. Tira, Senhor, essa ignorância que repousa sobre a nossa vida. Tira esse nervosismo que se esconde em nós. Senhor, tira, Senhor, esse desejo de pagar o mal com o mal. Vem nos ensinar a ser fiéis ao Senhor, porque a tua palavra diz que o mundo passa, as coisas do mundo também passam, mas só os que fazem a sua vontade, meu Pai,
é que permanece para sempre. Eu quero permanecer nos caminhos do Senhor. Eu quero permanecer na presença do Senhor. Eu quero permanecer, meu Deus, no altar do Senhor. Meu Deus, toque essa pessoa agora que está se sentindo uma pessoa tão acomodada. Essa pessoa que está se sentindo uma pessoa tão fraca. Essa pessoa que está se sentindo uma pessoa tão desanimada, meu Pai. Anima essa pessoa. Repreenda hoje esse desânimo espiritual, Senhor, que é resultado de tanta inveja contra essa pessoa, que é resultado de tanta palavra que veio para destruir essa pessoa. Senhor, nos cobre com teu sangue agora, nos lava com teu sangue neste momento, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica a nossa alma, purifica, meu Deus, a nossa vida, purifica, Senhor, a nossa mente, purifica, meu Pai, o nosso espírito. Senhor, nos lava, labacando, lebacaia, lavassou, candalabassuri me clama, labacheia, aragai, jomanagalabassou, abacaia, vacheia, ai, decanda, lamassúria. Espírito Santo, toque a nossa vida. Espírito Santo, toque a nossa casa. Espírito Santo, toque a nossa família. Espírito Santo, toque a nossa mente. Meu Deus, nos ensina a ser fiéis. Nos ensina a amar e ser amado. Ensina a nós tratarmos bem os nossos amigos, irmãos e até aqueles que se posicionam como inimigos. Meu Deus, nós precisamos mais do Senhor. Nos ensina a sua vontade. Nos ensina, meu Deus, a cumprir o seu propósito. Que o Senhor nos guarde de toda maldade. Que o Senhor nos livre de toda ação maligna. Que o Senhor nos proteja dos laços do adversário. Que o Senhor nos esconda debaixo do teu amor. E que o Senhor nos faça ser verdadeiros adoradores, que adore o Senhor em espírito, que adore o Senhor em verdade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor não nos tire, Senhor, meu Deus, nunca dos seus propósitos, mas que os seus propósitos sejam verdade e vida para nós. Guarda, Senhor, a minha vida, guarda, Senhor, a minha casa, guarda, Senhor, a minha família, guarda, Senhor, o meu lar, guarda, Senhor, a minha trajetória. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da tua ajuda, nós dependemos do seu favor, nós dependemos da sua graça. Resplandeça a tua luz em nós, meu Pai, e nos ajuda a fazer aquilo que te engrandece. Abençoe esta manhã, que o Senhor dê força aos fracos. O Senhor capacite aqueles que estão desanimados, que o Senhor dê força, virtude, prazer, paz, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênção. Abençoe esse irmão que está orando agora, livre essa pessoa, guarde, meu Pai, a todos neste momento. Nos proteja das enfermidades, nos proteja das doenças, nos proteja das maldades, nos proteja, meu Pai, de tudo aquilo, Senhor, que o inimigo quer lançar sobre nós. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te clamo neste momento, em nome de Jesus, guarde as nossas vidas, guarde, Senhor, as nossas casas, guarde, Senhor, as nossas famílias e abençoe a todos neste momento, com o livramento do Senhor, com a paz do Senhor, com a bênção do Senhor, com a prosperidade do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Assim nós te pedimos, meu Pai, e estamos certos da sua bênção e da sua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que está aqui no livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Você que tem a Bíblia,
faça companhia comigo para que nós possamos meditar nesta palavra. Que diz assim: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar para o poente do sol será vosso. Ninguém poderá resistir todos os dias de sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Queridos irmãos, queridas irmãs, família, igreja que me ouve agora, hoje pela manhã o Espírito de Deus falou ao meu coração, e hoje o Senhor falou ao meu coração. O Senhor, Ele vem falando não apenas hoje, mas ao longo desses dias, e eu tenho percebido o quanto as pessoas têm perdido o ânimo, pessoas estão perdendo a força, a coragem, a determinação. Eu acredito que um dos inimigos mais cruéis deste tempo é o desânimo. O desânimo é algo tão terrível que desde os primórdios a Bíblia vem falando sobre o desânimo. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que um irmão abatido. E, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia e fazer entender o que a Bíblia está dizendo. Nós sabemos que nos dias passados, conquistar uma cidade murada não era uma situação tão fácil. Não era uma atividade que se fazia assim da noite para o dia. Observe que os filhos de Israel, eles necessitavam de estratégia, de projetos, de planos. Eles precisavam de habilidade, porque eles precisavam tomar Jericó. E se Deus não fosse com eles, eles nunca tomariam aquela cidade, porque era uma cidade fortificada. Sobre os muros ficavam homens nas torres de vigia. O atalaia, ele anunciava: olha, vem grande guerra, vem grande batalha. As pessoas tinham como objetivo anunciar aos que estavam dentro da cidade o que acontecia do lado de fora. Não era nada fácil dominar uma cidade murada. E era algo tão difícil você conquistar uma cidade murada, que o próprio Senhor Jesus, ele mostra que ele é para nós como um muro de fogo. Em Salmo 125, verso 2 diz: assim como estão os muros em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, se o Senhor, ele se posiciona ao nosso redor como muralha, então imagina quão difícil era conquistar uma cidade murada. E a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que o irmão abatido. Porque o abatimento, irmão, quando ele vem na vida de uma pessoa, ele vem para esmagar os projetos dessa pessoa. Ele vem para esmagar os sonhos, os projetos. Elias foi um dos profetas tão grandes da Bíblia, que Elias é considerado pelos grandes teólogos como o leão de Deus. Porque ele foi um destemido profeta. Mas quando o desânimo veio e tomou a Elias, a Bíblia diz que Elias foi para o deserto e no seu ânimo ele pediu a morte. Imagine a situação que aquele homem de Deus estava. Moisés, por um momento, viu o povo de Israel a reclamar de tudo. Ele disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu não vou fazer esse povo chegar do outro lado. Irmãos, e observe que o desânimo, ele é um inimigo. Ele é um inimigo terrível. O desânimo pode bater na vida de um pastor, na vida de um obreiro, na vida de um pregador, na vida de um cantor. E quando de repente você vê, aquela pessoa já não tem mais aquela força, já não tem mais aquele ânimo, já não tem mais aquela energia, aquela determinação. Mas
hoje eu venho chamar a sua atenção que Deus, irmãos, Ele conta com a nossa força. O ânimo é algo que você tem que lutar para obter ele. O ânimo é Deus que dá, mas você precisa valorizar o ânimo que há em ti. Porque eu observo que Deus, Ele não trabalha com a sua força. Deus não trabalha, irmãos, com a sua habilidade. Deus trabalha com o seu ânimo. Deus falou comigo isso aqui dentro da minha casa ainda esses dias. Isabel, eu não trabalho com a força do homem, porque eu tenho força. Isabel, eu não trabalho com habilidade, porque eu capacito os que não são capacitados. Mas do homem, eu preciso da força, do ânimo dele. Essa é a exigência que Deus me dá. É a exigência que Deus pede, o teu ânimo. Observe que agora Moisés está morto. Moisés está morto e o povo está pranteando. 30 dias. O povo estava em luto e já faziam dias que o povo está pranteando, está chorando. E o Senhor olha para Josué e diz: Josué, Moisés está morto. Irmãos, Deus não trabalha com coisa morta. Existem coisas que Deus tem probabilidade e tudo é possível para Deus, e dentro do querer dele, Deus ele pode ressuscitar se ele quiser. Mas existem coisas na nossa vida que Deus não vai ressuscitar. Aquilo morreu. Às vezes morreu para você uma oportunidade de trabalho. Às vezes morreu para você um cargo. Às vezes morreu para você, minha irmã, uma amizade. Às vezes morreu para você um relacionamento. E que Deus, talvez, minha querida irmã, quando eu falo relacionamento, eu digo, às vezes, um noivado, um namoro. Às vezes eu falo até mesmo de uma amizade, um relacionamento pessoal. Aquilo morreu. E você está aí chorando: Senhor, eu quero que o Senhor ressuscita, eu quero que o Senhor traga vida. Irmã, aquilo que Deus tiver de trazer vida, Ele vai trazer. Ainda que tentem sepultar, você não se lembra de Lázaro? Sepultaram, colocaram uma pedra. Jesus chegou lá depois de 4 dias e Jesus trouxe para fora. Mas existem coisas que o Senhor vai permitir morrer. Existem coisas que o Senhor vai permitir morrer. E o Senhor vai dizer: levanta, tem de bom ânimo, porque morreu isso, mas você ainda não morreu. Morreu esse emprego, mas você está vivo. Morreu esse cargo na igreja, mas você ainda está vivo. Morreu esse relacionamento, mas você ainda está vivo. A pessoa que você ama não está do seu lado, mas você está vivo. Aquela mulher que você amava foi embora, meu irmão, mas você está vivo. Irmã, esse homem que você amava foi embora, mas a senhora está viva. Esse pastor que você amava foi trocado de igreja, mas o seu ministério continua. Talvez você foi tirado da igreja que você pastoreia. Talvez você foi tirado do cargo que você vinha nutrindo, fazendo viver há 5, 10 anos. Mas existem coisas que morrem, irmãos. E eu quero te dizer que tem coisas que morrem que Deus não vai ressuscitar. Mas você precisa entender: morreu esse relacionamento, mas eu estou viva. Irmãos, eu sei que é triste porque eu sou casada. E a gente é tão feliz quando a gente tem um marido, como você vai acordar, vai dormir, você vai comer, você faz tudo com o seu esposo. Mas existem pessoas que o marido foi embora. E até quando, minha irmã, você vai ficar nessa depressão? Até quando você vai ficar aí nessa angústia, nessa tristeza? Eu quero dizer para você, quando Moisés morreu, o Senhor falou: Josué, meu servo Moisés está morto. Existem coisas que Deus vai permitir morrer do nosso lado. Josué está triste. Josué está abatido porque o profeta de Deus morreu. Josué está triste porque o seu mentor espiritual morreu. Josué está triste porque Deus tirou Moisés do meio do povo, mas Deus está dizendo: ele está morto, mas você está vivo. Minha irmã, esse relacionamento está morto, mas você está viva.
Essa amizade está morta, mas você está viva. Esse emprego está morto, mas você está viva, arruma outro. O que eu quero dizer para você é que você não pode sepultar os seus sonhos porque algumas coisas morreram. Irmã, talvez você está aí chorando. Desde quando o seu marido foi embora, a senhora nunca mais arrumou esse cabelo. Nunca mais você teve vontade de entrar numa loja e comprar uma roupa nova, um vestido novo, um sapato novo. Desde quando, meu irmão, a sua esposa foi embora, você nunca mais cuidou, nunca mais cortou esse cabelo, nunca mais fez a barba. Desde quando aconteceu esse problema espiritualmente, você foi tirado ali de cargo da igreja, tomaram seu microfone, tomaram sua credencial, tomaram, quem sabe, o seu lugar, nunca mais você voltou num culto, nunca mais você participou da ceia. Deus está dizendo, algumas coisas vão morrer, mas você precisa se levantar, porque a vida continua. A vida continua. Irmãos, existia um ditado que eu achava muito engraçado, mas eu não entendia. Quando alguém falecia, e o outro dizia, viúva é quem morreu. Eu não entendia isso. Porque é verdade, viúva é quem morreu. Porque quem morreu não vai casar mais. Mas quem está vivo, meu irmão, se for plano de Deus, essa pessoa quiser, ela vai casar outra vez. A não ser que ela quiser curtir a viuvez dela para viver cuidar dos filhos, viajar, cuidar dos netos. Mas você já viu aquele ditado que viúvo é quem morre? Porque quem morreu, meu irmão, não vai casar na sepultura. Mas quem está vivo, a vida vai virar e ele vai casar de novo. O que eu quero dizer para você é que tem coisas que estão sepultadas e Deus está dizendo, para de chorar. Porque se eu quiser, eu vou ressuscitar. Mas se eu não quiser ressuscitar, a vida tem que andar. A história tem que continuar. E Deus falou, Josué, pare de chorar. O meu servo Moisés está morto. Irmãos, será que tinha necessidade de Deus falar para Josué que Moisés estava morto? Se ele viu a morte. É porque tem coisa que Deus tem que falar abertamente. Minha filha, isso morreu. Existem pessoas que cuidavam de um grupo de criança, de adolescente, de jovem. Pessoas que cuidavam, às vezes, de um cargo na igreja, e ele está agarrado lá em 1995. Em 1995, quando eu cuidava do grupo das irmãs, em 1900 e tal, quando eu era, em 2012, irmã, esquece, o que ficou, virou lembrança. Quem vive do passado é museu, você não é mais museu. Você é uma vida que todos os dias Deus está te proporcionando algo novo. O que Deus tem para você, minha irmã, é coisas novas. Moisés está morto. Levanta, Josué. E o Senhor pede dele, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sabe por que tem de bom ânimo? Porque o ânimo, meu irmão, não é um anjo que vem e põe em você. Ânimo, você tem que tirar a força da fraqueza. Você tem que manter o ânimo para Deus continuar estando com você. Vão debochar de você, mas mantenha o ânimo. Vão te criticar, mas mantenha o ânimo. Vão te prejudicar, mas mantenha o ânimo. Vão tentar destruir a sua vida, mas mantenha o ânimo. Vão te destruir com palavras, mas mantenha o ânimo. Porque enquanto você tiver ânimo, Deus está dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ânimo na escola, ânimo na igreja, ânimo para pentear esse cabelo. Que às vezes você está tão desanimado que você sai parecendo que você saiu de um vendaval. Ânimo para ir na loja e comprar uma roupa legal para você. Às vezes a pessoa tem até dinheiro, mas ela está tão desanimada que ela vai na loja, não parece que ela foi na loja, parece que ela achou aquele saco de roupa na rua. Porque até o ânimo que ela tem vai dar gosto para ela, qual é o perfume que ela vai comprar, qual é a roupa que ela vai usar, qual é o sapato que ela vai comprar, o jeito que ela vai se pentear. Tenha ânimo. Deus falou, Josué, eu não vou usar só suas habilidades, eu não vou usar só sua força, eu vou usar o seu ânimo. Agora, minha irmã, se você quiser continuar desanimado, olha, minha irmã, eu não sei o que é que pode te levantar, não.
Mas lembre-se dessa palavra, tem coisa que vai morrer, você vai ter que aceitar isso morrer. Salário que morreu. Não se deixe ser abatido por coisas que morreram. Não se deixe ser abatido pela falta de dinheiro, você está vivo. Não se deixe ser abatido pela falta de amizade, você está viva. Não se deixe ser abatido pela falta de amor, você está vivo. Não se deixe ser abatido pela falta de oportunidade, porque você está vivo. Quem morreu, meu irmão, para ele acabou. A Bíblia diz que para a morte só resta o juízo. Mas o Senhor está dizendo, o vivo é você. Moisés morreu. Josué, quem está vivo é você. Minha irmã, começa a mostrar para Deus, Senhor, eu tenho ânimo, eu quero começar de novo. Senhor, eu tenho ânimo, eu quero viver uma história nova de novo. Senhor, eu tenho ânimo, eu quero ter oportunidades de novo. Senhor, eu tenho ânimo, me levanta de novo, me coloca na frente de um trabalho de novo, me dá alegria de novo, me dá esperança de novo. Senhor, eu estou viva. E o Senhor trabalha com quem está vivo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua família. Que Deus guarde o seu lar e toda a sua casa. Porque você está vivo. Digita aqui, eu estou viva. Aleluia! Ô glória! Isso, digita aqui, eu estou viva. O diabo está pensando que te matou, minha irmã. Tu está viva. Meu irmão, você está vivo. Ah, está morta, coitada. Depois que perdeu o cargo. Depois que perdeu o canal do YouTube, está morta. Depois que se separou, está morta. Depois que perdeu o emprego, está morta. Não, quem está morto é o diabo. Ele está morto e condenado. Agora você não, você está vivo. Digite aqui, eu estou viva. O Senhor teve que falar com Josué. Josué, Moisés está morto, levanta. Deus está dizendo para você, até quando você vai ficar nessa neura? Até quando você vai ficar aí cabisbaixo, contando a mesma história, com a mesma música todo dia? Ei, levanta-te. Deus está dizendo para você, tem de bom ânimo, porque a vida vai continuar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família. Um beijo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva nesse canal e manda essa palavra para alguém que está desanimado. Diga, minha filha, você está viva. Vamos para frente, vamos seguir. Estamos vivos porque Deus é conosco. Um abraço, povo de Deus, e que Deus guarde a todos no nome de Jesus.